Aí quem tá assistindo Papai gosta de hambúrguer. Uhum. Entendeu? Então vai falar que vou parar de comer hambúrguer. Pô, eu gosto de hambúrguer. Vocês estão percebendo? Como pareceu que era um depoimento maravilhoso. Nossa, pô, tá falando bem. Emagreci, tô saudável, não sei o quê. Só que a promessa dela, Roma, ela contém ali, podendo comer de tudo. E aí tá falando pra pessoa lá que agora não tô comendo mais hambúrguer. Tá ao contrário, né? Então isso é muito perigoso, acontece muito. A gente vê várias vezes em análise, inclusive de faixas marrons, a gente vê isso acontecendo. Porque a prova, ela é o capeta em forma de guri, muitas vezes. Parece que ela tá te ajudando, mas ela tá te atrapalhando. Então, se você não estiver atento com esses 4 critérios, você vai cometer erros. Então, eu dei esse feedback para a Carol e para o Gui, e eles consertaram. Dá uma olhada como que ficou, e depois eu vou comentar os outros 3 critérios que eles usaram também. Imagina só, emagrecer podendo comer doce. Mas acredite, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos a transformação na vida de milhares de mulheres que perderam muito peso com esse método, eu também não acreditaria. Eu já consegui eliminar 8 quilos. Eu ganhei 7 quilos a menos aí na balança. Acabei eliminando 16 quilos. Eu já estava com 70 quilos e agora estou com 58. Já foram 15 quilos. Eu eliminei 12 quilos sem passar vontade de comer nada. Eu mesma criei o meu bolo de chocolate com cobertura de morango, que é o que eu mais gosto. Eu consigo comer hoje esse bolo sem culpa nenhuma. Como prêmio, eu ganhei várias receitas saudáveis, cookies, brownies, enfim. E sem sofrimento, sem nada, todo mundo acha que é muito difícil e não é difícil. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisinha diferente, eu como e eu volto para a balança e meu peso mantém. Ela ensina molhos, bolos, sobremesas, não pode comer doce. A gente pode comer tudo que a gente quer. E acima de tudo, comer de uma forma equilibrada, saudável e gostosa, porque todo esse processo foi muito gostoso. Vocês sacaram a diferença da água para o vinho que rolou? Então inclusive ela tinha até depoimentos desse tipo e não estava mostrando. Olha que louco. Lembra de uma coisa, elogio não é resultado. As suas provas têm que mostrar o resultado, a chegada a Roma. Mostrou, a pessoa chegou a Roma, ela emagreceu de forma definitiva, podendo comer de tudo. Então, você podendo comer de tudo, bota ela para falar os doces que ela está comendo. Tá entendendo? Então, não confunda elogio com resultado. A prova ali no seu começo do CPL que você vai mostrar ali do seu lançamento de semente, tem que estar só resultado, resultado, resultado. Segundo critério é mostrar a prova em primeira pessoa. É mais forte quando você ouve da própria boca do aluno, né, da boca da pessoa que foi transformada, é mais forte do que simplesmente o expert contando que fulano transformou. Então, isso é um ponto importante. Você viu que as próprias alunas da Carol ali estavam trazendo a experiência dela. Não era a Carol falando, fulano emagreceu e aconteceu isso com ela. Era a própria pessoa falando que comia doce e emagreceu. O terceiro critério que ela usou ali foi apresentar evidências visuais. Então, no primeiro depoimento que eu mostrei para vocês, só tinha aquela mulher falando que emagreceu, que estava saudável, mas você não tinha nenhuma evidência. Será que ela emagreceu mesmo? Não dá para saber. E ela passou a mostrar. Tem um trecho do vídeo, quem prestou atenção pegou, mostrou antes e depois. Ó, tá vendo? Duas fotos aí de antes e depois mostrando a transformação com evidência visual. Olha como é importante você ter evidências visuais, como faz diferença. Isso aqui é um meme. O cara chegou e perguntou, quer comprar mel? Aí veio a objeção, né? Será que é mel de verdade mesmo? Tá bom demais para ser verdade? Será que é mel de verdade mesmo? Aí mandou essa evidência visual aqui para ele. Então tá bom, eu vou querer 2 garrafas, que esse aí pegou a abelha na mão, né? E o quarto critério é responder. O pessoal tá mandando os emojis aí de riso. Critério 4, responde objeções. Érico falou ontem, né, sobre objeções do lançamento aí do FL ao vivo. Vocês viram até criativos, né, mostrando de objeções. Isso a prova também é um momento de você responder objeções, pegar trechos que estão respondendo objeções e mostrar aquele trecho. Como, por exemplo, essa aluna da Carol, tem um trecho que ela fala,
Tudo isso sem sofrimento. Todo mundo acha que é muito difícil e não é difícil. Então, se eu estou pensando, caramba, é difícil, e assisto um relato de alguém que se transformou dizendo isso, eu falo, caramba, pode ser que seja verdade mesmo, não é difícil. Então, responde uma objeção. Então, você pode usar isso também na hora de apresentar suas provas. Então, esses são os 4 critérios. Demonstra chegada a Roma, prova em primeira pessoa, apresenta evidências visuais e critério 4, responde objeções. E agora, para ficar mais internalizado todo esse conhecimento para vocês, eu vou mostrar uma série de exemplos que vocês vão ver sendo aplicado em diversos nichos de correção desses critérios. Primeiro é a Roma da Cristiane Zanato e Marcela Andrade. São a dupla do Insider, que eles têm a Roma transformar a sua paixão pelo idioma francês em fluência em apenas 6 meses. E essa eram as provas antes dela, um trecho das provas dela, antes de receber o feedback. Veja só. Oi, meu nome é Luelin, eu moro em Porto Alegre. Eu sou aluna do francês com Mademoiselle. E eu posso dizer que eu nunca fiz um curso que chegasse aos pés desse curso que eu acabei de fazer. Eu já comecei a fazer curso de inglês, já comecei a fazer curso de francês, mas nenhum me deu a confiança que esse curso me deu. O método que a Jana usa para ensinar é um método diferente de todos os outros que eu já fiz. Não só ela te ensina a língua, como ela te ensina a se virar e a confiar que tu vai conseguir falar em qualquer lugar que tu for e tu vai ser entendida e tu vai entender de volta. Então não é um curso qualquer que tu vai sair falando francês. É um curso que vai te permitir viajar para a França e se sentir local e não se sentir discriminada ou não entender o que as pessoas vão falar contigo. Então é um curso para quem ama viajar. Eu amo viajar. E desde que eu comecei esse curso, mudou minha vida. Eu consigo viajar, viajei para cá, para Paris, que eu estou em Paris, viajei para a Bélgica, vou viajar para a Suíça e eu me sinto super confortável com a língua. Eu acho que foi isso que ela me deu. Ela me deu confiança. Confiança de saber falar francês, de saber que eu posso falar francês. Mesmo que eu fale pouco, só o suficiente para pedir um café, eu peço com segurança, por enquanto. Porque eu pretendo falar muito bem, conversar, fazer um curso aqui na França e eu acho que tudo isso esse curso me dá. Olha, esse é como estava antes. Dá uma olhada no feedback que ela recebeu durante uma análise de lançamento no Insider do Fagner Borges. O que a pessoa pensa? O que eu penso quando você me fala que em 6 meses eu vou estar falando francês? Como? Hã? Como? O que eu vou ter que fazer para falar francês? Eu não acho. Eu já tentei falar inglês e eu levei 5 anos e até hoje eu não falo inglês. Não, até mas hoje eu apanho. você tem para me oferecer? Até hoje eu tenho dificuldade. Então, o que eu faço assim, cara, isso aqui, velho, é mentira. Uhum. E aí, o que você tem que fazer? Prova. Provar. Exatamente. Então, você falou assim, olha, e se você já tentou aprender outra língua, você sabe que, na maior parte do tempo, leva 3, 4, 5 anos. Então, como que eu estou chegando para você aqui falando que você vai falar em 6 meses? Talvez pareça bom demais para ser verdade. Uhum. E realmente no seu lugar eu também acharia isso. Se eu não conhecesse a metodologia que eu utilizo, que é completamente diferente do que você vai aprender em qualquer outro, que as pessoas aprendem em qualquer escola. Tipo assim, por exemplo, eu também acharia isso, mas dá uma olhada nesses casos aqui. E aí você entra no depoimento. Tá. Pessoas a ganhar. Olha só, então ele deu o feedback, mostrou que tinha para corrigir nas provas dela e dá uma olhada em como ficou. Porque ela passou a demonstrar a chegada a Roma de maneira eficiente. Então, ela nem falava... Ela falava nos 6 meses na promessa, mas chegava na hora de provar. Cadê as pessoas falando que conseguiram em 6 meses? Falava que as pessoas aprendiam a falar francês, mas chegava na hora da prova. Cadê as pessoas falando francês? A evidência visual, eu ver ali igual o Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo. E olha depois como ela ficou depois de corrigir. Vou te contar.
Por mais de 10 anos, dando aulas de francês, eu já ajudei centenas de pessoas a alcançarem a fluência do idioma. Tanto aquelas saindo do completo zero, do zero mesmo, sem nunca ter tido qualquer interação com o idioma anteriormente, quanto aquelas que, tendo estudado em escolas tradicionais por anos, jamais conseguiram se desenvolver. E tudo isso tem uma razão muito simples. Elas estavam viciadas num método ultrapassado e sem qualquer resultado prático. Je m'appelle Paula, je suis brésilienne. Et aujourd'hui, j'habite à Paris. J'ai besoin de parler le français parce que je travaille ici. Et avant de connaître l'FCM, j'étais pas capable de me communiquer avec confiance parce que je suis très timide. Alors, après 3 mois de cursus, je suis très heureuse parce que je parle français avec tout le monde ici. C'est super. Merci, Jana. Merci, FCM. Que bacana, né? Então, ó, pessoa, merci beaucoup. Eu não vou falar um francês aqui, não. Então, ela já começou a prova já falando em francês. Qualquer prova melhor do que essa de francês, com a pessoa falando francês. Então, ela citou ali os 6 meses também, né? O período. Então, demonstrou realmente a chegada a Roma. E as evidências visuais, não só a pessoa falando em francês, e ainda mostrando foto ali de lugares que ela foi para a França. Então, deixou realmente muito mais potente as suas provas. E vocês coelhinhos aí, eu sei que tem muitos coelhinhos que já estão pensando, meu Deus, Gui, mas e como que eu faço para captar essas provas? Como que eu faço para pegar essas provas das pessoas? Então, calma que eu vou chegar lá. Por quê? Primeiro, você tem que ter muito claro o que é uma prova forte. Senão, na hora de você for pegar, você vai cometer erros. Então, primeiro, tem muita clareza aqui nesses critérios. Mais um exemplo para vocês. Só um detalhe, tá? Cristiane Zanata e o Marcelo Andrade, eles foram de um lançamento de 65 mil, tiveram essa análise, a análise do lançamento foi de 65 mil, logo em seguida eles foram para 198 mil, 125 reais com as provas novas que eles usaram. Dá uma olhada nesse caso aqui do Leandro Ferrari e do Henrique Brenha. Eles têm a Roma de trade, né, nicho de trading, da Bolsa de Valores. Aprenda a lucrar de 100 a 1.000 reais todos os dias através da Bolsa de Valores trabalhando de casa. Eu quero vocês assistindo atentamente esse depoimento, essa prova que ele usava no lançamento dele, tentando identificar que critério que dá para melhorar. Há mais ou menos uns 2, 3 meses eu comecei a pesquisar sobre investimentos, mercado de ações, renda fixa, renda variável, e através dessas pesquisas foi que eu conheci o Luiz, falando sobre mercado futuro. Eu tinha ouvido falar sobre day trade, mas quando eu vi a plataforma, imaginei que eu nunca iria conseguir operar essa plataforma. Comecei a acompanhar o Luiz no Instagram e surgiu a Semana do Conhecimento. Resolvi fazer a Semana do Conhecimento. Achei muito interessante o assunto e comecei a pesquisar mais sobre esse mercado. Após aquela semana, eu conversei com o meu namorado, senti confiança nas palavras do Luiz, na maneira como ele passava o conhecimento dele, senti a sinceridade nisso que ele falava. Aí resolvi entrar pro time Trade for Fun. Faço parte da 7ª turma, faz mais ou menos um mês que eu estou fazendo parte do time. E quando eu comecei a assistir as aulas, baixei a plataforma. Quando eu vi a plataforma, eu imaginei, nossa, vou conseguir operar. Mas nesse mesmo dia, assistindo uma aula com o Eduardo, ele disse assim, essa semana vocês vão ter bastante novidade, os assuntos são novos, tem gente que nunca ouviu falar, mas daqui uma semana vocês vão estar conseguindo entender. E realmente, passada uma semana, plataforma configurada, conseguia já no simulador fazer algumas operações, entendia o que era dito e a partir daí só fui agregando conhecimento. Que lindo, maravilhoso, configurou toda a plataforma, eles são incríveis, o curso é muito bom. E aí vem o feedback do Rodrigo Correia. Dá uma olhada. Ponto importante. O seguinte, quando você vai colocar uma prova, depois da sua promessa, a sua prova precisa fortalecer a promessa. Qual que é a promessa? Dinheiro, né? Resultado. Grana.
É isso. Tipo assim, a parada, o depoimento que ela falou, cara, beleza, eu não sabia nada. E aí eu comecei, entendi que dava para operar, e em uma semana eu tava operando. Beleza, Sim. mas e aí? Não falou que tá ganhando dinheiro. Quando você tem uma promessa agressiva, quanto mais prova você tiver, mais você quebra a objeção das pessoas. E mais fortalece que a sua parada funciona. Prova não precisa ser só em vídeo. Então, vocês têm vários, como você acabou de falar, textos. Cara, como que se faz isso? Põe lá, dá só uma olhada aqui no que o fulano de tal me mandou. Meu, acabei de fazer uma operação e ganhei R$200. Meu, acabei de fazer uma operação hoje, ó, R$1.000 e poucos na conta. Você tem isso e você vai colocando e vai empilhando. Show. Depois, no caso de vocês, que tem o benefício de ter o vídeo, você coloca vídeo, entendeu? Perfeito, perfeito. Vamos ver como ficou depois desse feedback. Ele passou a demonstrar, presta atenção, passou a demonstrar a chegada a Roma, passou a apresentar evidências visuais e também a responder objeções. A primeira prova, inclusive, talvez até levanta objeção, né? Porque fala de configurar a plataforma, fala muito da ferramenta, muito veículo, né? Não está falando do resultado. Olha como ficou depois. Dá uma olhada, por exemplo, nesse resultado aqui. Esse aluno, ele tinha medo de operar. E hoje já fatura com a nossa estratégia e fez R$ 1.722 em um só dia de operações. E esse outro aluno aqui, em 4 dias, lucrou quase R$2.000. Isso operando ao vivo comigo e seguindo à risca o que eu ensino na mentoria. E olha o Thiago, por exemplo, que começou com R$1.000 e um mês depois de fazer a mentoria, já me mandou essa mensagem falando que tinha batido o seu recorde diário. Ele estava fazendo, em média, R$700 todos os dias. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro te mostrando prints, inclusive de alunos que operam 50 minutos por dia no seu horário de almoço do trabalho, e os resultados já são surpreendentes. R$397. E logo em seguida dessa mensagem, ele saiu do emprego e hoje se dedica integralmente à Bolsa de Valores e lucra muito mais. Agora dá uma olhada nesse resultado. Sim, esse aluno, ele fez mais de R$92 mil em uma única operação. E logo em seguida me mandou a foto da plataforma dele, confirmando o lindo resultado. E tudo isso seguindo o que fazemos todos os dias ao vivo na nossa sala de operações. E tem mais, R$6.925 em um dia. E essa é a nossa realidade. Dinheiro no bolso, todos os dias. Nós operamos juntos, eu narro o mercado e nós operamos praticamente lado a lado. Olha a diferença. O primeiro depoimento, eu acho que foi até o mesmo tempo, talvez até maior o primeiro depoimento, e não mostrando sequer a chegada a Roma, não tinha nenhuma evidência visual, até levantava objeção, estava até levantando objeção em vez de responder. E a diferença que ficou, né? Os prints, né? Você vê que o print está em primeira pessoa. Foi uma mensagem que o próprio aluno mandou, na voz do próprio aluno ali, né? No print. E eles foram de um lançamento de 432 mil para 1.202.000 faixas pretas aí, Leandro Ferrari e Henrique Brenha. Olha essa aqui, outro nicho, Annelise Claudino, amamente, segura e tranquila desde o primeiro minuto de vida do seu bebê. Esse era o depoimento dela antes. Oi, eu sou o Leandro. Eu sou a Luciana e nós somos os pais da Lisa, que tem 2 meses. Sim, é lógico que a amamentação requer muito da mãe, precisa muito realmente de persistência. É difícil, não é uma coisa natural, é muito difícil, mas se torna um pouco mais leve quando você tem informação. A nossa pequena está agora 2 meses, somente mamando no peito, está grande, está forte. Coisa que a gente achava que era dado como verdade, ou que nossa avó, ou que nossa mãe vivia dizendo que deve fazer assim, deve fazer de outro jeito. E através das videoaulas a gente veio a conhecer o outro lado dessa amamentação. E como importante pequenos detalhes fazem na hora de amamentar. As musiquinhas de depoimento são sensacionais, que geralmente o antes sempre tem aquela musiquinha, ele tem
Agora vem o feedback. Eu gostaria de ver nesse início mais depoimentos. Por quê? Se você mostra 3, 4 depoimentos, você começa a mostrar que existe um padrão de pessoas que estão tendo esse resultado. Quando você mostra só um, pode passar a impressão que é sorte. Aconteceu com ela é a única pessoa. Então, quando você mostra 3, 4, fica melhor. Se você tiver muitos, você pode mostrar 3, 4 com a pessoa falando e tal, e em seguida mostrar várias imagens, mostrando que elas não são as únicas, fotos de mães amamentando, que foram suas alunas, etc. Então, para dar de forma rápida, dar uma noção que desses 3, 4 tem muito mais. Quer um exemplo de alguém que faz isso? O Érico, quando ele mostra um depoimento de 6 em 7, em seguida mostra a foto das pessoas no palco. Então, ele não mostra o depoimento de cada pessoa que subiu lá no palco, mas ele mostra a foto que representa um volume ali de provas para mostrar que é bastante gente. Então, aqui, nesse caso, eu poderia dizer que você só tem uma pessoa que conseguiu esse resultado, não tem mais ninguém. Sacou? E não é verdade, você tem mais, né? E ela realmente aplicou, passou a apresentar evidências visuais, passou a apresentar, inclusive, mais provas, né, com esse feedback. E olha a diferença de como ficou. Como é o caso dessas famílias aqui. Quando ele nasceu, eu não sabia trocar uma fralda. Muito verdade, não sabia. A primeira fralda tinha mais de 48 horas de nascido. Mas amamentar eu sabia. A partir do primeiro segundo eu sabia o que fazer. E logo que o Gael nasceu, já na sala de recuperação, eles já me deram o Gael e já coloquei o Gael com todas as técnicas que ela me ensinou para amamentar. E deu super certo. Nossa história da amamentação é uma história de sucesso. A nossa pequena está agora 2 meses somente mamando no peito, está grande, está forte. A nossa filha nasceu num momento em que os hospitais estavam restringindo as visitas, a gente acabou tendo que ficar sozinho com ela, né? E a gente não pôde receber visita, assim como não está podendo receber ainda. Ter feito o curso deu muita segurança para a gente. Saber das informações, a gente lembrou, e o que a gente não lembrou, a gente pôde consultar. Com calma e a informação correta, com certeza é possível manter. E o que me deixa mais feliz é que esses são só alguns exemplos de famílias que conseguiram ter a melhor experiência possível no início da vida dos seus bebês e, por consequência, proporcionar para os seus bebês a melhor recepção possível aqui nesse mundo. Incrível como muitas vezes passa batido, né? Então, ela tem a promessa relacionada a amamentar e antes não tinha sequer uma foto de um bebê. Não é louco? E olha só, desse lançamento que eu analisei dela, era um lançamento de 16.898 e ela foi para um lançamento de 59.828 depois de ter ajustado as provas. Aí vem o segundo problema. Pô, Gui, eu entendi esses 4 critérios, só que, pô, e no meu caso? Como que eu defino esses 4 critérios no meu caso? Então, vou passar com vocês. Então, primeiro critério, lembrando, demonstra a chegada a Roma. Então, você tem que ter escrito qual que é a sua Roma. Por isso que a gente fez o exercício no dia anterior. Então, se você não fez esse exercício, faça. Por quê? Você tem que saber palavra por palavra, porque na hora de você mostrar suas provas, você tem que saber realmente, eu estou comprovando aquela chegada a Roma. Segundo critério, sempre lembrar, prova em primeira pessoa. Então, já ter listado quem que são as pessoas que já atingiram sua Roma para você captar depois, que é assunto mais para frente dessa palestra que eu vou mostrar. Como captar, inclusive, o que você tem que fazer se você não tiver nenhum aluno. Critério 3, apresentar evidências visuais. Fazer um brainstorm de evidências visuais que sirvam para a sua transformação. Eu vou ajudar vocês nisso. Dá uma olhada. Vamos passar por vários nichos com exemplos de evidência visual. Esse aqui é de lettering. Então, por exemplo, mostrar as artes dos alunos. Não só mostrar os depoimentos dos alunos falando, mas mostrar as artes, mostra a evidência visual. Esse caso aqui, ó, prints de extratos. Esse aqui, se eu não me engano, é do Celso Fukushima, de investimentos, Insider. Então, ele mostra o depoimento e do lado tem o extrato, né, mostrando a operação que ele fez, que o aluno fez. Contratos, psicologia forense. Então, a Expert ensina a ganhar, acho que 20 mil com psicologia
forense e ela vai mostrando vários contratos. Então, esse aí mostra um de 9 mil, depois logo em seguida mostra o de outros valores e que na soma comprova a chegada a Roma. Antes e depois, funciona em alguns nichos mais visuais, né? Então, no caso de maquiagem, no caso de emagrecimento. Então, te dando ideias aqui de evidências visuais que você pode usar. Olha aqui, concurso público. Esse aqui do Roberto Mizuki. Ele mostra a certidão que ele passou, a certificação ali, certifica o pedido, não sei o que lá, que passou no concurso público. Evidência visual. Fotos, gastronomia, né? Então, aqui é do Beto Alge, que ele tem uma promessa relacionada a criar comida bonita. Então, mostra as fotos das comidas postadas ali no Instagram da aluna dele. Até relacionamentos você pode comprovar a evidência visual. Esse aqui é de um nicho de você conquistar um amor de seus sonhos, algo nesse sentido, né? Não é exatamente isso, mas é nessa linha de relacionamento. E aí tá a foto do casal formado feliz, né? Inclusive, acho que é do meio até se casando, né? Não sei. Então mostra a evidência visual da foto, não só a pessoa falando. E filmagens, você pode mostrar filmagens. Olha que interessante esse no nicho de educação infantil, para mostrar como deixar seu filho, sua filha mais obediente. Eu era muito nervosa, gritava muito com a minha filha e ela não me obedecia. Eu me tornei uma mãe mais calma, mais tranquila, converso com a minha filha, ela me obedece, não preciso gritar. Eu peço para ela arrumar a cômoda dela quando ela tá brincando. Dá o depoimento e em seguida vai mostrar a evidência visual. Fica de olho. Olha lá. A mochilinha aqui, ó. Guarda aqui na portinha. Eu falo com calma, com gentileza e firmeza. Ela faz. Eu não preciso estar brigando com ela. Todas as técnicas, as aulas que a Lisa passou, eu coloquei em prática e eu tive resultado em 3 semanas. Antes, eu pensava que se eu não gritasse ou não colocasse de castigo, a criança não teria limites e seria mais desobediente. Mas eu vi que eu estava errada. Eu era totalmente explosiva, eu gritava muito, né? Eles seguem com outros. Então, vocês estão percebendo como fica mais potente quando você mostra evidências visuais? Então, você tem que saber, já ter na sua cabeça quais evidências visuais eu quero ter na minha prova. Porque em seguida eu vou mostrar como você pode captar essas provas. Só que se você não tiver isso em mente, vai ser mais difícil de você gerar essas provas. Quarto critério, responder objeções. Você tem que ter listado suas objeções. Por quê? Na hora de você mostrar as provas, você pode identificar quem superou algumas objeções que você tem e evidenciar isso no momento da prova. Então, ter listado as suas objeções. E aí vem o problema 3. Ok, eu já sei quais são os 4 critérios, já sei até para mim quais são os 4 critérios, já sei até minha evidência visual. Mas agora, para eu captar essas provas, como que eu faço? E aí vem, se você não tem nenhum aluno que chegou a Roma, o que você deve fazer? Se você não tem nenhum aluno, apresenta os resultados do próprio expert. Eu mostrei, inclusive, exemplo ali nas evidências visuais, aquele do contrato, né, da psicologia forense, era do próprio expert. Então, ainda não tinha, naquele momento, um aluno que já tinha atingido o resultado. Então, no lugar disso, mostra do próprio expert. Né? Então, essa é a forma que você começa. Se você tem ali poucos alunos, 1 a 11 alunos, você tem algumas opções. A primeira delas é entrevistar os alunos em live ou Zoom. Por que entrevistar? O caso mais comum que acontece de provas é, eu quero um depoimento, a pessoa chegar lá e pedir, me dá um depoimento. Chega no aluno, pô, você teve resultado, me dá um depoimento. Isso até funciona, não tem nada de errado fazer isso. Só que muitas vezes não é eficiente, porque nem todas as pessoas ficam à vontade de ir lá gravar espontaneamente, as pessoas não estão acostumadas a gravar depoimento, ou gravar vídeo. Então, geralmente, às vezes até fica, para algumas pessoas, até desconfortável pedir isso. Então, não é tão eficiente. Agora, entrevista é algo que as pessoas se sentem lisonjeadas. Então, quando um mentor chega e fala, cara, eu quero te entrevistar
porque você teve um resultado muito bacana. Eu quero trazer para mais pessoas, mostrar para mais pessoas que isso é possível. Em muitos casos, não todos, claro, mas em muitos casos as pessoas ficam lisonjeadas. É mais fácil convencer. E detalhe, quando você faz entrevista, você pode guiar as pessoas pelas perguntas. Então, você já tem na sua cabeça, cara, eu quero que ela fale em quanto tempo que ela falou francês. Então, você faz uma pergunta. Quanto tempo demorou para você chegar nesse nível de francês aí que você está agora? A pessoa vai falar 4 meses, 3 meses. Então, você consegue extrair, porque quando você pede depoimento, você não tem esse controle, né? A pessoa vai gravar o vídeo, às vezes ela fala, às vezes não fala. Então, funciona muito bem. Essa é a primeira opção. Se você tem poucos alunos, essa é a primeira opção. Olha só quem faz isso. Quem aí viu o próprio Érico fazer várias entrevistas com faixas pretas? Está na tela aí uma delas que é com a Gisele Hedler. Então, ele fez todos os dias, né? Acho que fez umas 50 entrevistas de faixas pretas antes aqui desse encontro. Olha aqui, a Andressa Favorito. Ela também fez entrevistas, né, do Insider. A Fernanda Yamal, também fazendo entrevistas, entrevistando as alunas e gerando depoimentos a partir daí. E todas essas entrevistas você pode pegar trechos, edita, pega trechos e mostra no seu CPL, mostra no seu webinário de lançamento de semente. Agora, se você tem mais alunos... mais um ponto, né? Que você pode fazer mesmo tendo entre 1 e 11 alunos. Você pode adicionar no seu produto uma atividade para o seu aluno registrar uma evidência visual. O que quer dizer isso, Gui? Olha só, esse é uma prova do Hugo Dias, do nicho de organização, e essa da direita é uma prova do Caio Signoretti, do nicho de emagrecimento. Você está vendo que ele tem uma foto de antes e depois? Como que eles conseguiram essa foto de antes? Eles colocam no próprio produto deles, no próprio curso, tem uma atividade. Logo que a pessoa entra, ela ainda não teve a transformação, só que uma atividade que eles têm dentro do curso é, cara, você tem que tirar uma foto de como você está agora. E aí lembra, usa gatilhos mentais para convencer a pessoa. Um gatilho mental muito poderoso nesse momento é o gatilho mental da razão. Pô, por que você deve tirar uma foto agora? Cara, você precisa acompanhar o seu crescimento, você precisa saber a sua trajetória. Então, você registrar aqui, você vai estar se lembrando daquilo que você cresceu com esse curso. Você vai se sentir orgulhosa quando você chegar lá na frente e ver o que você avançou. Enfim, dá para você usar isso de diversas maneiras, isso é só um exemplo. Mas usa o gatilho mental da razão e coloca isso como atividade. Aproveita que a pessoa, logo que entra no seu curso, é o momento que ela está mais empolgada. Então, é o principal momento para você fazer isso. Outra coisa que você pode fazer também é atrelar alguma entrega de um produto. Por exemplo, você pode atrelar um certificado. Cara, eu te dou o certificado, mas você tem que mandar os vídeos de você fazendo a evidência visual. Né? Você fala para ela qual é a evidência visual que você quer gerar. Então, você quer ganhar o certificado, você tem que mandar um contrato, o print do contrato que você fez. Um vídeo de você com a sua filha tornando ela obediente, etc. Então, você pode atrelar um certificado ou um entregável que você quiser, uma análise. Por exemplo, no Insider, a gente tem análise de lançamento. Para a pessoa ter análise de lançamento, ela tem que fazer o debriefing. Para ela fazer o debriefing, ela tem que trazer os dados de lançamento. Então, alguns prints que eu mostrei aqui para vocês, tinha um print lá do faturamento escrito, era um faturamento de um debriefing. E claro, como eu falei, né, você pode pedir depoimento, é uma opção, né, mas é menos efetivo. Tá? Eu priorizaria as de cima. E agora, se você tem mais alunos, tem mais de 12 alunos que chegaram a Roma, você pode fazer todas essas opções que eu falei, e a outra é o R2X. Eu não vou explicar nessa palestra o R2X porque ele está lá no Fórmula, mas basicamente é um concurso de depoimentos, o R2X. Então, você premia pessoas durante esse concurso e dá as pessoas que mandaram depoimentos para você e premia os melhores depoimentos. Então, isso gera muito engajamento. É incrível. Todas as vezes que eu fiz R2X, eu recebi depoimentos, né, dos experts que eu já lancei, recebi depoimentos de pessoas que nunca tinham gravado um vídeo na vida. Eles gravaram por causa do R2X. Então é incrível o poder. Se você não assistiu esse módulo Fórmula e tem aí uma quantidade relevante de alunos,
assista. Não dá para fazer com muito pouco aluno, porque ele é um concurso. Então, fazer um concurso aí com 2, 3 pessoas acaba sendo muito pouco, né? Então, nesse caso, você tem poucos alunos, é melhor você ir no formato de entrevista, conforme eu falei. E olha o poder do R2X ali, ó. O Mino Loyola, no debriefing de lançamento dele, ele comentou, ó, fez o primeiro 6 em 7, né? 132 mil. E uma das coisas que ele colocou como ele achou que funcionou foi, fizemos o R2X que gerou quase 30 depoimentos muito bons. E a Juliana Correia também. Faturamento total ali, 138 mil. E ela disse aqui, relatou, R2X, conseguimos mais provas e depoimentos e usamos no CPL, comunidade, no Facebook, posts durante a semana do Carrinho Aberto. Aí vem o problema 4. Gui, o que eu faço? Eu não tenho nenhum aluno, poucos alunos chegaram a Roma. E assim, se você está muito no início, está tudo bem, todo mundo tem uma jornada. Ninguém começou com 800 depoimentos. Nenhum faixa preta começa com 800 depoimentos. Todo mundo começa com o próprio expert, com as provas do próprio expert, e vai gerando conforme vai gerando resultado. Só que eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode fazer com que seus alunos cheguem mais no resultado. Dá uma olhada na Adriana e na Ágata. Elas pegaram na mão dos seus primeiros alunos. Olha esse relato delas. Você fez um atendimento muito individual. Nos 14, nos né? Primeiros, eu foquei muito nos resultados, porque a gente... Eu vivia de atendimento nutricional há 13 anos na época, 14, eu já ganhava bastante dinheiro com atendimento nutricional, eu sabia o que era viver de atendimento nutricional, eu só não sabia ensinar ainda, né? Não tinha feito alguém viver de atendimento nutricional. Então, eu tinha que pegar pela mão, literalmente, assim. Então, eu fui prestando muita atenção nos movimentos, no resultado das outras pessoas, no que fazia. Então, eu fiquei muito focada, eu dei graças a Deus que tinham poucos alunos. Então, eu fiquei muito focada em resultados mesmo, né? Então, o que eu vejo hoje, às vezes, as pessoas... eu vendi pouco. Eu falava, nossa, eu dava graças a Deus que vendia pouco. Porque eu ficava prestando muita atenção em que eu fazia para melhorar aquilo, para que eles tivessem mais resultados, para me trazer mais provas. Olha só, pessoal. Tá vendo como você pode começar com pouco? Elas viraram esse ano faixa preta dentro do Insider. Você viu a mentalidade? Cara, ainda bem que eu tenho pouco aluno, que eu consigo dar mais atenção e gerar resultado para esses alunos. Então, agora que vocês viram essa palestra, você já tem em mente as provas que você quer gerar. Você já tem em mente que evidências visuais você pode gerar. E aí você vai fazendo uma a uma. Faz uma entrevista. Viu que o aluno teve resultado? Convida ele para uma entrevista. Você já tem muitos alunos que tiveram resultado? Faz R2X. E você só precisa de uma prova para começar. O seu próprio expert já pode ser sua primeira prova. Apresenta essas provas usando os 4 critérios. Outra sacada. Sacada um pouquinho diferente, né? Aliás, bem diferente. Que é criar marcos de resultado. A Patrícia, ela é do nicho de dança do ventre. Olha que doido, né? Eu procurei aqui nessa palestra mostrar vários exemplos. Estão vendo exemplos reais de múltiplos nichos. Nicho financeiro, nicho de educação infantil, dança do ventre, nicho que você não pode imaginar. E olha só o que eu fiz nessa análise de lançamento com ela, para ajudar ela a gerar mais resultado para as alunas. Quais são os níveis aí? Me descreve quais são os níveis que tem. Do iniciante é a pessoa que não sabe nada, tá do zero. Básico 1, ela já passou pelo iniciante, já sabe alguma coisinha. Básico 2, básico 3, básico 4, e assim vai aumentando o repertório. Aí vai para o intermediário. Eu proibiria essas palavras básico, avançado, intermediário, 1, 2, 3. Para mim soa muito escola de inglês tradicional. Você tem uma oportunidade de ser bem criativo, você tem a oportunidade de fazer algo lúdico, né? Você não gosta de lúdico? Você mesmo falou. Sim. Então, faz algo lúdico. Entendeu? Tenta pegar... Por exemplo, o Érico se inspirou no jiu-jitsu. E aí fez as faixas.
talvez tenha algo que dê para se inspirar na própria dança do ventre. Sim. Entendeu? Para colocar nome para os níveis. Ok. O que eu posso nomear, então, aqui? Então, eu não sei, talvez pegar algo... De onde que vem a dança do ventre? Egito. Antigo Egito. Antes de Cristo. A primeira manifestação cultural de que se tem notícia. Olha só que interessante. Pode ser o nível Cleópatra. Entendeu? Olha só! Os deuses do Egito. Aí, ó. Pronto. Show. Aí. Beleza. Vai ficar mais legal? Basté é o nível, enfim, beleza. Entendeu? Não vai ficar mais legal? Vai ficar muito mais legal. Boa. Então, e aí fica original, entendeu? Então, aí você vai ver a galera, pô, eu quero chegar no nível Cleópatra, quero chegar no nível... Meu Deus do céu, se você tivesse um abraço. Agora você deu uma sua iluminação aqui, porque vai ficar mais caracterizado ainda o método. Isso. Isso daqui. E não tem outro lugar. Toda academia tem iniciante, intermediário, avançado. Muito os níveis do Egito. Imagina o troféuzinho da Cleópatra. Nossa, já imaginei, já bolei aqui. Sensacional. E olha só, ela realmente aplicou, dá uma olhada. Ela criou os certificados, tem aí, ó, nível Cleópatra, nível Horus, pegou as deusas aí do Egito e criou os certificados. E tá aqui, ó, o resultado. Ela me marcou num post lá na comunidade do Insider. Gui Cardoso, tá vendo esse certificado? Sabe de quem foi a ideia de colocar isso no método? Obrigado. Pode parecer simples, mas gamificou o processo. Elas querem lutar pelo próximo certificado. Quem aqui, responde no chat, quem aqui tá lutando pelo 6 em 7? Tá lutando pela faixa preta? Manda no chat, pode mandar. Eu tô lutando pelo meu 6 em 7, eu tô lutando pela minha faixa preta. O Érico criou isso aqui para vocês. Criou esses marcos de resultado. Só que ele trouxe de uma história pessoal dele, que ele fez uma aula de jiu-jitsu e se inspirou numa história pessoal. Então, você pode criar também algo para você, mas cria algo original, que tem a ver com a sua história, tem a ver com algo relacionado ao seu produto. No caso da Patrícia, eu sugeri, pega alguma coisa relacionada à dança do ventre, pegou as deusas do Egito. Inclusive, você usa esses certificados aí, essas faixas, para você validar. Então, você precisa me mandar as evidências visuais para você validar. Então, isso já te ajuda não só a gerar mais aluno, mas como gerar mais provas fortes. Vou dar algumas dicas rápidas aqui de como você pode criar esses marcos no seu produto. Um dos marcos, ele tem que ser exatamente a sua Roma. Então, por exemplo, no caso do Érico, 6 em 7 é a faixa marrom. Então, tem que ter, um dos marcos tem que ser a sua Roma. Senão, a Roma é o seu objetivo, então tem que estar como um dos marcos. Começa com, no máximo, 5 marcos, tá? Inclusive a inicial, né? Que a inicial é a branca, né? Quem está do zero, né? Quem está do zero é a inicial. Por quê? Porque se botar muitos, fica até difícil das pessoas entenderem. Então, começa com, no máximo, 5 marcos. Nomeie de maneira original, isso é importante. E os critérios de cada marca, eles devem ser objetivos, né? Então, tem que ser algo que realmente dá para validar se a pessoa está lá ou não está, chegou ou não chegou. Então, relembrando aqui a palestra para vocês, 4 critérios: demonstra a chegada a Roma, prova em primeira pessoa, apresenta evidências visuais e responde objeções. E olha o ciclo que você vai entrar a partir do momento que você começa a aplicar isso. Porque quanto mais provas fortes você apresenta, mais pessoas se tornam seus alunos, porque você está mostrando essas provas, isso vai ajudar a converter, a gerar mais faturamento, a gerar mais alunos. Então, mais pessoas se tornam alunos. Se mais pessoas se tornam alunos, mais alunos chegam a Roma. Se mais alunos chegam a Roma, mais provas fortes você capta e mais provas fortes você apresenta, e assim vai gerando esse ciclo. O Érico, no evento, né, sempre mostra a quantidade de pessoas que sobem no palco, a quantidade de pessoas que vai ter cerimônia esse dia também. Então, isso foi crescendo, mas começou com 1. Você só precisa de uma prova forte para começar.
Sua primeira prova forte pode ser do seu expert. E assim você cresce esse ciclo. Beleza, pessoal? Vamos lá, tem exercício para vocês agora. E eu vou falar o seguinte. Foi liberado exercício na dashboard para vocês. E o exercício é o seguinte. Quais são as duas coisas que você poderia começar a fazer imediatamente para coletar mais e melhores provas? Quais são as duas coisas que você poderia fazer imediatamente? Por exemplo, se você já tem aluno, o que você poderia fazer? Será que você pode já mandar um WhatsApp convidando alguém para entrevista? Se você não tem aluno, o que você poderia fazer para melhorar seu produto, para fazer o seu primeiro lançamento? Você precisa de aluno? Quais são as duas coisas que você precisa fazer? Para coletar, por exemplo, a prova do próprio expert, será que você já tem evidência visual em mão? Então, tá liberado lá, a gente vai dar 10 minutinhos? 10 minutinhos para vocês... Não, 10 minutinhos para vocês escreverem lá quais são as duas coisas que poderia começar a fazer imediatamente para coletar mais e melhores provas. Está liberado para vocês e a gente volta aqui logo em seguida do exercício. A gente está liberando já em instantes lá no dashboard, mas você já pode começar a fazer e depois só colar lá no dashboard. Então, relembrando, quais são as duas coisas que você poderia começar a fazer imediatamente para coletar mais e melhores provas. Já vai liberar em instantes lá na dashboard, mas já pode ir fazendo exercício. Podem fazer no seu caderno ou no seu bloco de anotações, que logo mais a gente libera lá na dashboard para vocês preencherem, mas está tudo bem, faz no seu caderno e no bloco de anotações por enquanto. Lembrando a pergunta, duas coisas que você poderia começar a fazer imediatamente para coletar mais e melhores provas. Duas coisas, a partir do que vocês viram nessa palestra, duas ações que vocês
podem fazer. Enquanto vocês vão preenchendo aí, dá um lembrete que nessa noite, na noite de hoje, vai ter análise de lançamento com o Érico. A gente está selecionando 3 pessoas que responderam o formulário para a gente, com debriefing de lançamento. A gente vai entrar em contato com vocês, 3, eu não sei se 3, né? Vamos selecionar algumas, não sei se exatamente 3, para fazer a análise de lançamento com o Érico ao vivo. Vai ser nessa noite de hoje. Então se prepara, não deixa nada, absolutamente nada marcado, nenhum compromisso. Cara, se tiver compromisso, desmarca, porque vai ser incrível essa sessão. Vocês vão ver ao vivo o Érico analisando o lançamento de algumas pessoas de vocês. Por enquanto, só anotar no caderno o exercício ou no seu bloco de notas. Quais são as 2 coisas que você poderia fazer para começar imediatamente a coletar? Quais são as 2 coisas que você poderia começar a fazer imediatamente para coletar mais e melhores provas? Transformar o que vocês aprenderam aqui nessa palestra em ações. Por enquanto, ainda não no dashboard. Anotem o seu caderno, o seu bloco de notas. Agora é o seguinte. Fizeram exercício e agora vai ser bacana, porque a gente vai chamar o Breakout Room nesse momento para vocês poderem compartilhar essas ações. E, ó, detalhe, você pode ficar atento, porque ouvindo as respostas das outras pessoas na sua sala, podem ser sacadas para você mesmo. Então, fica atento. A gente vai fazer um Breakout Room de 4 a 5 pessoas. Lembrando, quem começa é quem tem o cabelo mais curto e quem tem o cabelo mais longo controla o tempo. Cabelo mais curto começa a falar, cabelo mais longo controla o tempo. A gente vai deixar o timer no cantinho direito superior da tela. Então vocês vão poder ver. Então quem tem o cabelo mais longo aí, fica de olho no tempo para ajudar a dar tempo de todo mundo falar. Aproximadamente aí 2 minutinhos para cada um. Compartilhar o que vocês escreveram nesse exercício. Compartilham quais são as ações que vocês vão tomar relacionados à prova. Pode liberar a equipe Breakout Rooms nesse momento. Aproveita esse momento. Tudo bem? Oi. Olá. 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 Tudo bem, pessoal? Joia. E aí, quem vai começar? Quem tem o cabelo maior? Fernando tem o cabelo mais curto. Eu tenho um cabelo maior, só tá preso. Fernando, você. Começa.
Ai, gente, comecem vocês, que a gente ainda tá colocando aqui. Então pode ser, eu começo. Então eu vou começar. Então começa. Bom, a gente vai perder tempo. Vamos lá. Eu estou começando agora, eu não comecei ainda nem com os Nutellas, nem com os raízes, estou na fase da configuração e na parte de tráfego, que está me tirando o sono. Mas assim, eu sou o avatar, né? Eu sou expert, porque o meu produto, ele é focado para ensinar os pais a ensinarem os filhos a dormir, os bebês, os recém-nascidos, porque isso é um dilema, né? E aí, como eu sou expert, eu não tinha sacado isso, mas eu acho que eu posso usar os meus filhos, porque eu tive essa experiência com eles 2 vezes, desde quando eles nasceram, e tipo umas 8h30, eu tirando uma foto, eu e meu marido, sei lá, assistindo um filme e tomando um vinho, porque, tipo, eles estão na cama, tá tudo bem, é o nosso tempo. E do meu mais novo, né, de 3 anos, virando para mim e falando assim, mamãe, eu estou com sono. Porque isso eu ensinei para ele, né, que tem a hora de dormir, e é o meu produto, na verdade. Então, foi essas 2 formas que eu percebi que eu nem tinha me ligado nisso, mas eu achei interessante. Legal. Show de bola. Você falou que ainda não... Que o teu problema é tráfego. Mas você nem começou raiz no Nutella. Acho que é o inverso, porque você só distribui depois que você começa a gerar conteúdo, entendeu? Então, porque na verdade, antes eles falavam assim, você produz, deixa 24 horas no orgânico e depois você começa a distribuição. Você teria que começar depois das 24 horas. Aí eu pensei comigo, como que eu vou ter o vídeo ali e não vou saber como distribuí-lo? Então, já comecei a gravar os vídeos a partir de edição, mas não, isso estava até foi uma solução que eu tive hoje, porque isso estava me pegando um pouco. Eu produzo conteúdo, eu tenho conteúdo, mas eu sei que eu tenho que fazer distribuição paga. E o tráfego eu senti assim, bastante dificuldade. Até a aula do Hugo ontem, a palestra dele, para mim, foi assim, muito boa. Legal. Próximo, né? Vai ser rápido. Bom, vou falar aqui para a gente ganhar tempo. A ideia que me veio agora foi de fato entrevistar as pessoas para pegar depoimento, porque meu avatar são alunos que vão fazer o Enem e eu dou aula de física para eles. E o meu produto é para desbloquear a física para que eles consigam aumentar a nota da prova de natureza. E sempre eu converso com eles na aula e nunca parei para perguntar o resultado que eles teriam quando eles têm aula comigo, né? Eu consigo tirar isso deles. Você já tem o curso, então? Você já tem a turma? Não, eu dou aula, mas eu vou montar um produto com essa ideia. Eu vou fazer o lançamento semente também. Eu tenho alunos, mas sempre é no ao vivo, é 1 a 1. Eu não tenho um produto gravado ainda, eu vou montar isso. Entendi. Interessante, nossa. Legal. Eu não tenho curso ainda, não tenho nada ainda, mas é da tecelagem manual. E então eu pensei assim, a tecelagem 1, tecelagem 2, níveis, sabe? Daí ele falou do marco de resultado. Então, criar um jeito de fazer uma nomenclatura e ter os níveis sem dizer que é tecelagem 1, 2 ou 3, ou básico, médio e avançado, mas criar um marco de resultado dentro ali do próprio curso. Não sei ainda, mas eu vou pensar assim no nome original que tenha dentro da tecelagem. Sim. É legal que tenha que envolver com a história, né? Porque daí, igual o menino lá da Cleópatra, foi uma sacada assim. E a tecelagem é a primeira coisa que o homem fez depois que saiu de vestir pele de animal, né? Então, aí tem que ver uma coisa histórica, assim. É isso. Legal. Bom, aqui para nós foi direcionar mais os depoimentos para Roma, porque acho que está meio jogado, assim, e para mim, como é um nicho de desenvolvimento pessoal, não é palpável, sabe? Eu não consigo mostrar, por exemplo, um antes e depois da pessoa sabendo o que as pessoas têm, né? Elas têm autonomia, segurança,
autoconfiança. Fica difícil mostrar isso de uma maneira palpável, né? Como um antes e depois, um extrato ali. Não tem. Então, eu estou pensando aqui como que eu vou fazer com que isso... Aí é só através de depoimentos mesmo, né? Mas eu já estou bolando aqui alguma coisa para que fique mais específico, sabe? Direcionado Você para pode a pegar Roma. depoimento, por exemplo, do Wendel Carvalho, que ele tem lá de produtividade, ou de... Ele tem alguns depoimentos de clientes que é desenvolvimento da parte de desenvolvimento pessoal. Você pode pegar alguns exemplos de pessoas que já têm depoimento que é dessa área de desenvolvimento pessoal. Grandes. Assim. O expert que parece muito com ela, o Wendel Carvalho, ele puxa muito para o lado do relacionamento, né? Agora, o Jerônimo Temer é um cara que tem e o Joel J. E o Joel J. também tem muito voltado com... O Joel é mais para empreendedorismo, né? Também. Vocês já têm o produto, já? Vocês têm Na verdade, ela começou a gravar para a gente fazer um semente, a gente fez semente, deu ruim, aí ela decidiu fechar o carrinho e para estruturar... Oi? Então, a nossa Roma, ela não está 100% definida. Tem algumas candidatas aqui. Porque assim, onde entregam? Em uma frase, o que é que vocês entregam só? Mesmo que não esteja muito claro ainda, mas o que é que vocês têm agora do exercício de ontem? Que ajuda a ter uma vida realizada, potencializando suas forças, fortalecendo sua autoconfiança. Tá, isso tá mais com cara de veículo. Isso é que as pessoas têm no final. E a gente ainda está mudando isso aí. Mas isso Posso falar a minha, que eu pedi uma opinião? Todo mundo. Gente, eu vou pro semente ainda. Tá, eu posso falar minha Roma para ver o que vocês acham? Pode. Volte a dormir, ensinando o seu recém-nascido, com muito... Eu tô sem ela aqui na mão, então eu vou tentar falar de cabeça. Volte a dormir, ensinando o seu recém-nascido a dormir de forma correta, segura e com muito amor. Tem excesso no final, mas é bem isso mesmo. Mas assim, talvez tenha alguma coisa de veículo no meio, mas a mãe quer dormir. Entendeu? E para ela dormir... É dormir, vou colocar ela no final. Entendeu? Como? Desculpa. Botar a criança para dormir é o veículo. Ela dormir com o filho tranquilo. Ela voltar a dormir, né? Colocar a criança para dormir, ela conseguir um tempo para ela. Eu sou mãe de um filho de 4 anos, não sei no começo como foi isso. Ela quer. Você tem ideia de quanto tempo? Você tem ideia de quanto tempo você consegue dar isso para o avatar? Que você poderia incluir isso no final. Eu tinha pensado nisso. Eu até tinha pensado de forma correta, na verdade, assim, volte a dormir, ensinando o seu recém-nascido. Porque é veículo também, da forma correta, é tipo óbvio, tem que ser da forma correta, não vai ser da forma Então, assim, volte a dormir, ensinando o seu recém-nascido a dormir de 6 a 12 horas em menos de 30 dias. Não precisa dos 6 a 12 horas também. Não precisa? Não. Só volte a dormir. Porque é só recém-nascido. Porque, assim, o meu público-alvo seria a gestante, preparar ela para esse momento. Porque eu acho que a gente é preparado para tudo. Então, mas aí é onde eu pretendo trabalhar a audiência, né? Porque ela é preparada para o enxoval, para o carrinho, mas ninguém explica para ela o que vai acontecer depois. Ela só vai descobrir depois. Ela não vai dormir, né? Mas ela não vai Tem dois dormir na frase. Ela só vai perceber isso depois que ela... Tem 2 dormir na frase. Sim. Eu também. Eu só pensei nesse problema depois que eu tive o filho. Porque primeiro é muito problema antes, entendeu? Para ter esse problema naquela hora. A pessoa já pensa, não vou dormir, eu já sei, mas... Eu só pensei... Vamos deixar o nosso contato... Eu não compartilhei o meu, né? Vamos deixar o nosso contato no chat, que eu montei um grupinho, e a gente vai compartilhando essas Romas. Eu já mudei minha Roma 4 vezes de ontem para hoje. Você tá em que nível, Grace, Anne? Eu fiz 60 lançamentos, todos os sementes. Vamos trocar. Cadê seu andor? Você vai pôr lá no chat pra gente trocar? Vou colocar no WhatsApp, o link do WhatsApp. Então, vai aparecer lá no grupo? O meu... Tudo no grupo lá já.
9191 1134. Vai ficar aí no chat. 1134. O meu zap. Em sessão de perguntas e respostas comigo e com o Thiago Batista, que também é um dos analisadores aí, que já analisou múltiplos lançamentos. Então a gente vai fazer perguntas e respostas aí, Gui e Thiago, de 40 minutos. Então, VIPs, 40 minutos antes, vocês já vão ter liberado lá no dashboard o botão para vocês entrarem na sala VIP. Então, VIPs, vocês têm que sair dessa sala aqui e entrar na sala VIP, que vai estar liberado o botão lá na dashboard 40 minutos antes. E às 1h15, a gente volta todo mundo aqui na sala principal. Quem não é VIP pode manter o seu Zoom aberto, não precisa fechar o Zoom, mantém aqui aberto e continua com a gente. Ok? 1h15 volta todo mundo, 40 minutos antes. Perguntas e respostas para os VIPs. A gente se vê.